Chainsaw Man é, sem nenhuma gota branca de dúvidas, um dos melhores mangás shonen dos últimos tempos, que por natureza carrega com seu nome uma onda de bizarros que adoram a obra. Naturalmente, uma adaptação do mangá foi encaminhando, do mesmo jeito que eu encaminho mais e mais volumes de Namorado de Aluguel pro cubículo que eu chamo de quarto. O mangá, que tem uma combinação infernal de comédia com momentos profundos, ação com bizarrice, um traço que fica cravado na sua mente, tudo isso misturado e saboreado com uma incrível e vasta variedade de personagens. Um mais louco que o outro, um mais assustador que o outro, um mais sexy que o outro. God damn! Realmente, Chainsaw Man é uma bola cheinha, bem redonda e satisfatória que rola na sua boca melhor que as bolas do teu. Entre toda essa grande encheção de saco do mangá, o anime me deixou decepcionado. Por incrível que pareça, eu sei que ninguém se importa se o anime me decepcionou, porque o anime não foi feito especificamente para um brasileiro desgraçado que nunca nem usou uma motosserra na vida e se diz fã do anime da motosserra. Tipo, hello? Mas calma aí, antes de me xingar, primeiro me escuta. O anime é todo fudido, cara. Olha essa porra. Que bagulho mais mal feito. Tá, argumentos. Primeiramente, o prato que mais fede nessa mesa e que mais chama atenção. Como se fosse um prato de pudim que tem um gosto horrível, mas que as pessoas comem mesmo sabendo do gosto insuportável, até simplesmente se acostumar com esse gosto ruim na boca. O CGI dos demônios. Por mais que em muitos dos momentos a animação esteja em níveis impecáveis, que pareça até pecado, nas cenas em que o Denji luta contra alguns demônios, eles não são feitos de medo e desespero, mas sim de um modelo 3D com a aparência de uma skin do Fortnite. Isso incluindo o Denji, que sem brincadeira alguma, no cap, é o personagem principal. Não sobrou nem um CGI bom pro Bessa. Sinceramente, a maior prova divina que poderia ser mostrada é simplesmente aceitar e se acostumar com o CGI, até porque, sendo bem sincero, você, um brasileiro que vive do seu medíocre salário mínimo do mercado como repositor, não teria como mudar nada apenas com a sua opinião meio quilo de nada com nada. Logo depois de matar o peixe grande, vamos finalizar o peixe pequeno, e mesmo pequeno dá trabalho. A setembralização do anime, que basicamente quer dizer a entristestação do anime. Setembro, o mês mais cabuloso do ano. O mês que você é relembrado que tem pessoas que estão sofrendo por aí, e ao mesmo tempo, você não é permitido a liberar os seus pensamentos mais profundos e seus sentimentos internos, que ficam engaiolados por tempos. Ou seja, não pode bater punheta. Setembro foi declarado pelo atual presidente como oficialmente o mês mais paia do ano, com razão. O anime parece uma pessoa que tá deprimida e só de estar perto de outras pessoas já vai deixando o clima triste e mais sério, e eu posso estar esgurmitando vários quilogramas de fezes pelo simples fato do meu cérebro liso de 1000 jardas não ter entendido porra nenhuma do mangá. Mas pelo menos para mim, o mangá no final de tudo era um mangá com muita trocação inexplicável e um senso de comédia que fazia uma combinação perfeita, Aremi. Mas afinal, que porra que eu sei? Eu só sou o cérebro de asfalto liso. E deixando claro que eu não tô querendo dizer que não tem cenas fortes e sérias no mangá, só que tem cenas de comédia, e as cenas de comédia não parece ter muito foco no anime. Parece que até a comédia é séria. Provavelmente só esqueceram de desligar o filtro sépia. Vendo como o anime estava super sério, me deixava até desconfortável, me fazia parar pra pensar o que estava acontecendo. Crimes e lutas. Galera, luta é paia, né? Vamos parar. Por todos esses motivos, eu infelizmente tive que dropar o anime. E eu sinceramente não planejava assistir de novo. Pois é, foi aí que o problema começou. Aquela animação. Aquela bomba de animação. Tá mais do que na face de todos a tão esperada continuação do anime, com um arco intitulado de O Arco da Reze, que literalmente mostra a continuação do anime, exatamente como uma continuação deveria ser. Continuar. Eu, uma pessoa que por influência do meu irmão, sempre tive o dedo metido em desenho, mas por alguns anos eu parei de desenhar completamente. Até que recentemente eu decidi voltar, e como uma pessoa diferente das outras, pode parecer loucura, mas eu vejo o desenho como arte. Assim que eu vi o trailer do filme, todo o meu corpo gritou por uma única coisa: Temen. E por apenas um simples motivo: a animação que os deuses usam simplesmente imagens reais e animam por cima, criando uma animação tão fluida que só de pensar eu me melei nas calças. Eu quero deixar claro que originalmente eu não comentaria tanto sobre esse assunto, mas esse vídeo me obriga a soltar o verbo morojão. O método de rotoscopia é um bagulho muito pica, tanto que eu já até falei dessa porra antes no vídeo de Alice, que é um filme feito totalmente usando esse método. Esse método foi criado em 1915, o que já deixa ainda mais foda o cara ter inventado isso na época das pedras. Tipo, o cara usa uma pedra pra desenhar. What the fuck? Max Fleischer, o gênio que decidiu usar imagens reais como base para fazer uma animação mais fluida, usando seu irmão como cobaia, igual uma dançarina do Faustão. Assim nasceu o Palhaço Assassino, ou melhor, o Palhaço Dançarino, icônico como a primeira animação boa do mundo. Antes disso, era tudo uma bosta, confirmado. E nós conseguimos ver como isso mudou o mundo das animações.
basicamente esse palhaço bizarro precisou rebolar pra que o... Como que é o nome do cara? Eu esqueci. Pra que o Tanjiro pudesse quicar. Bom, eu acho que eu nem precisaria falar que fazer esse tipo de animação demora, assim, pra caralho. Além de ter que gravar a cena, depois os animadores precisam se matar de tanto animar por uns 4 dias pra animar 5 segundos. Por isso que quando eu vejo um cara em um podcast falando que essa animação é uma animação foda-se. A impressão que eu tenho é que o mapa não teve tempo suficiente pra fazer algumas coisas e teve que fazer, não merecia a mesma atenção, então eles foram lá e fizeram qualquer coisa. Me dá vontade de arrancar minhas bolas, vender, usar meu cachorro como motosserra e sair matando demônios. E eu vi um cara no Twitter falando que talvez o cara do podcast tenha falado isso por não saber mesmo, que se for o caso, me dá um beijo de língua. Agora, se você falou na broderagem, na cara de pau, aí cara, simplesmente vai ter consequências, irmão. Vai ter consequências. E assim, eu entendo que pra quem realmente não entende de porra nenhuma, provavelmente essa animação é só um monte de rabiscos fudidos. Só que quando a questão do bagulho é literalmente interpretação da cena, aí o bagulho já é outros 500. Na cena em questão que ele cita da piscina é quando o Denji, depois de uma luta interna de rejeição, tentando entender os próprios sentimentos tanto pela Reze quanto pela Makima, ele decide se jogar na piscina seguindo a Reze, que é basicamente seguir os sentimentos. Nessa cena, eles principalmente usam essa animação para demonstrar os sentimentos conflitantes do Denji como uma representação das emoções dele. Assim como em alguns animes, quando o personagem tá enjoado, a animação começa a ficar toda distorcida, pra demonstrar o que o personagem tá sentindo. E assim, se você não consegue entender uma coisa tão simples dessa, eu imagino que não seja a coisa mais indicada você sentar na porra de um podcast pra ficar falando de um filme que você não entendeu, caralho. Não levei pro pessoal. Sinceramente, você não precisa necessariamente gostar de desenhos ou ser gay. No meu caso, eu sou os dois. Pra apreciar uma técnica tão fodona. E como eu disse antes, essa não é uma técnica que foi criada ontem. Foi antes de ontem, né, no caso. Mas eu suponho que hoje em dia os recursos pra fazerem ela sejam terrivelmente mais de boas. Deixando o bagulho que era surreal em perfeitão. Assim que eu vi o trailer do filme, um hype cresceu no meu peito, superando o crescimento dentro das minhas calças. A junção do traço que eu considero um dos meus traços favoritos do mangá, junto de Namorado de Aluguel, Boys on the Run e Dan Dan Dan, mesclado com essa animação em rotoscopia ridícula de bonita, não existe barreira linguística que me pararia de assistir esse filme. Então, o mais rápido possível, eu me encontrei sentado na poltrona do cinema pronto para apreciar essa obra de arte, com meus 2 número 9, um número 9 grande, um número 6 com molho extra, um número 7, 2 número 45 com queijo e um refrigerante grande. O filme foi definitivamente esculpido pelas canetas angelicais mais belas que foram vistas nos estúdios Mapa. O filme, além de por natureza ser belo, ele desconstrói os meus dois grandes argumentos sobre não ter gostado do anime, que é o anime ser muito sério e o CGI nos demônios. Sem esses dois empecilhos, esse filme me dá ereções. O filme é uma grande desenvoltura do protagonista, o Denji, desenvolvendo cada vez mais o personagem dele, fazendo você se aproximar mais dele e ter mais empatia, o que você já tinha, né? Porque o cara perdeu as bolas, o que mais que você quer que aconteça com o cara, pra você ter empatia por ele. E não só com ele, mas também com o Aki e o Anjo, o relacionamento entre eles dois, eu shippo bastante, eu quero sexo na próxima temporada. What the fuck? E esse filme tem dois grandes pontos, que são o desenvolvimento da Reze, mesmo sendo o personagem somente desse filme, que tem um arco que começa no filme e termina no filme, que foi muito bem construída e você consegue criar uma conexão com ela, do mesmo jeito que o Denji vai começando a gostar dela ao mesmo tempo que o Denji vai gostando dela de pouco em pouco, porque querendo ou não, você vê o protagonista, que é um fudido, finalmente se dando bem com alguém e obviamente você vai torcer pro ele. Então é muito fácil de desenvolver sentimentos pela Reze, isso é meio estranho. E o segundo ponto é em relação da Makima, que ela não aparece muito no filme, mas ela só aparece pra deixar as migalhas do João e Maria, dando mais dicas sobre a personagem dela ser mais gostosa do que nunca. E tudo isso misturado com uma ótima trilha sonora, uma animação impecável e uma porradaria sem igual. Da metade do filme até o final é porradaria que eu tive que me segurar nas calças. Ai, caralho. Esse filme foi e será lembrado como um marco não somente na questão da animação, até os mínimos detalhes que deixam o público submerso nessa incrível obra. Quanto mais o Denji vai gostando e se aproximando da Reze, é mostrado como paralelo uma vespa ficando presa na teia de uma aranha, até que por fim a aranha mata a vespa. Só que infelizmente a vespa não conseguia reviver bebendo sangue. E eu desafio alguém comentar alguma coisa ruim sobre o filme que faça sentido e seja bloqueado exatamente no mesmo instante por alguma força maior que decide essas coisas, não sou eu. Definitivamente um 9 de 10. É muito incrível e demais. Mas sei lá, eu senti falta de uso de CGI.
Destrói a casa, desgraçado. Você que tá pagando mesmo. Isso aí, vamos destruir, não vamos? Quebrem as portas, malditos. Mas vocês não me calarão.